Espera um pouquinho, Rafa. Merda, vamos trabalhar todo mundo da casa. Tá, Rafa. Pode entrar. Preciso de qualquer coisa que possa chamar de qualquer coisa de corpo que possa esgotado. chamar de corpo esgotado, Matéria bruta. matéria bruta, mortificações sublimes do crime, postos indiferentes resistindo à tortura, invendidos soldados nus. Se dança em vão quando se tenta dar ordens ao corpo. Deve haver uma outra maneira de ensaiar ordens. É preciso transformar o corpo. Deve haver uma outra maneira de pensar. É preciso transformar o corpo numa arma. Vida e morte, luz e sombra se alternam e se esfregam no corpo a todo lado da infância. Se misturam com os doentes, os deficientes, com as mulheres infelizes e sofredoras, com todos os outros. Chupa e dispersa a ilusão do tempo. Essa ordem ilusória de passado e de presente. Uma impressão, uma coisa simples. Um homem logo sai do ventre de sua mãe, perde os meios de medir seu próprio tamanho, seu próprio peso. Está sofrendo de coisas impossíveis de medir. Vai se aproximar do mundo da infância e expor abertamente o que se passa nos anos. Um calor estranho que desmontava a estrutura do cérebro. Eu fazia gestos tão claros, articulações do vento dos ossos. Depois saiu-me do meio, bruscamente. Meu corpo e eu, suspeito de mim sem parar, sem parar, sem parar. Eu, coberto por uma pele confusa, beijo no espaço-tempo estranho, muito próximo do meu sistema, envolto no que parece ser o ar que faz flutuar o planeta. Essa imagem em mim não tem infância nem passado. Tive a sensação de ser pensado por alguém. Eu estranho queria levar o corpo. Eu desmontava a estrutura do centro. Eu fazia gestos para dobrar as articulações do vento pelos ossos. Um outro corpo está saindo do meu bruscamente. Meu corpo e eu suspeitam de mim separar. Eu coberto por uma pele confusa, beijo no espaço tempo estranho. O vento que parecia soprar sobre a pele de um Muito próximo, tornou-se incerto, não pode mais envolto mentir. no que parece ser o ar Branca semelhante à forma de um fauno estranho e transparente. Todo o corpo com uma forma fina essa de imagem esponja encolheu tem e nem foi infância, desaparecendo nem passado. para sempre. O corpo tinha cicatrizes de queimadura pelas brasas dos joelhos e sentia sempre dificuldade. Tanto que eu e meu corpo suspeitavam de mim sem parar. O ar em torno de mim
que observava em silêncio uma pequena cobra de eterno, avançava como borboleta no lugar onde tudo estava fechado. Essa imagem não tem infância nem passado. Não tem infância nem passado. Talvez seja apenas O mentiroso não pode mais mentir. Não pode mais mentir. Observe em silêncio uma pequena cobra de eterno. acredito ter visto um morto Mesmo que caminhava semelhante à forma de um rapidamente formas efêmeras. todo o corpo como a forma divina de um estômago. Aquele que nasceu, da mesma forma os membros e o corpo eram esquecidos. Eu não parava de pensar que esse corpo seria continuamente devorado. A razão de ser de tudo seria destruída nos arredores da organização, sempre assim. A pessoa coitada, mas sempre deitada, gêmea, no canto escuro. Seu corpo parecia nos contornos, parecendo realizar o gesto da reza. O que eu vejo ali é certamente um cavalo. Fazemos nosso corpo e nós mesmos com as mãos. Que ele é mal A vontade não é um fluido, é um gesto, e a espessura é consequência de um trabalho de empunhar, forçar, remoer, não está resistindo. Deus e com Deus nos órgãos. Uma vez que se faz um corpo sem órgãos, se liberta de O todo fogo o pecado. compacto é o estado do meu ser. Não era fora de mim, era uma coisa que diz, pode colocar de volta dentro do meu corpo, dentro do meu corpo. Essa chama dentro do transparente. Se vier essa imagem, mesmo sem respirar, mesmo sem respirar, você vê essa pequena criatura de fumaça, cujos quadris são esmagados, que ela com jeito, com sombra, é preciso cobrir o corpo com a neve e inventar coisas no nevoeiro, coisas diversas, a sombra, o corpo orvalho. O vento parecia ficar impresso no corpo. Para o corpo lugar desconhecido, o calor estranho desfez a armadura do céu. No corpo a água cai interminavelmente, e entre o corpo, ao me esquecer, começa a correr. A sensação de um bate no interior do corpo, sem saber me proteger, desacelerar o corpo, expulsando as entranhas ao vento. O outro está saindo do meu corpo bruscamente. Somente os mortos são perceptíveis. Somente os mortos são perceptíveis. Somente os mortos são perceptíveis. O que vejo ali é certamente um cavalo. Fazemos nosso corpo e nós mesmos com as mãos. A vontade é um fluido, é um gesto, e a espessura é consequência de um trabalho de empurrar, forçar, remoer, e não um estado de espírito.
corpo interno é apenas um externo comprimido. Nunca mais chuva nem dilúvio. O fogo compacto é o estado do meu ser. Não era fora de mim. Era uma coisa que fiz fora para colocar de volta dentro de meu corpo, dentro do eu corpo. Esse verme vive, mesmo sem respirar. Você vê essa pequena criatura de fumaça, cujos quadris são esmagados. Fui criado de um jeito de assombrar o corpo. É preciso cobrir o corpo com uma névoa e inventar coisas no viver. Coisas diversas assombram o corpo privado. O vento parecia ficar impresso no corpo. Para levar o corpo para um lugar desconhecido. O calor extremo desfez a armadura do céu. No corpo, a alma que cai, interminado no rosto. E então o corpo, por me esquecer, começa a correr. A sensação de um combate no interior de um corpo, sem saber como me proteger ao desacelerar o corpo, esbocei as entranhas ao vento. O mundo está saindo do meu corpo bruscamente. Somente os mortos são perceptíveis. Sempre que eu vejo esses corpos
de mulheres assim intencionados, resistindo, vulneráveis e precários, eu penso muito nas putas tristes da minha cidade, naquela ameaça que marcou a minha passagem para a adolescência. A voz grave e ameaçadora do meu avô me dizendo: quando você fizer 15 anos, você vai comigo na zona, vai na casa da Maria Pouco Dança, você vai aprender a virar homem lá. Meu avô falava num tom ameaçador e violento, porque ele sabia que eu não queria passar por aquilo. Para ele é como se eu estivesse traindo todos os homens da família. Como assim? Ele pensava. Todos os meus tios e primos já tinham ido na casa da Maria Pouco Dança. Eles contavam rindo histórias de noitadas de sexo e violência com aquelas mulheres que se vendiam muitas vezes por comida mesmo. Porque no interior é assim: um porco, algumas galinhas, alguns quilos de arroz podem garantir aos homens algumas horas de sexo. Ela era obesa. A Maria Pouco Dança era enorme. Ela já não levantava mais da sua cadeira de onde gerenciava a casa. Ela apenas batia o pezinho nas noites de festa do bordel. É daí que vem seu apelido: Pouco Dança. Sempre que eu voltava da escola, ao meio-dia, eu passava na frente do bordel e ficava olhando. Lá estavam elas, sentadas em um banco de madeira, encostadas umas nas outras, tomando sol, em silêncio. Dava para ver o esgotamento de longe, o cansaço, o sono. De certo, tinham trabalhado muito na noite anterior. Elas eram mulheres envelhecidas. Era muito difícil definir as idades. Elas tentavam manter alguma dignidade com seus restos de maquiagem, seus cabelos desgrenhados. Elas até tentavam ser sexys para atrair clientes, apesar da exaustão. Eu tinha vontade de abraçar elas. Elas eram como tias mais velhas. Eu não conseguia me imaginar deitado em uma cama sem roupa com elas. Seria como cometer um crime, uma violação, um incesto. Eu tinha 13 anos. Ainda faltavam 2 para que o ritual fosse consumado. Eu olhava para elas e mentalmente eu já pedia desculpas antecipadas e dizia: eu não queria ter que fazer isso, mas eu sou homem. E é assim que é com os homens desse lugar. Me desculpem, por favor. O meu pai veio aqui, o meu avô e o meu bisavô vieram aqui, mas eu garanto a vocês uma coisa: se um dia eu tiver um filho homem, eu vou libertar ele dessa obrigação. O meu filho não virá. Ainda faltam 2 anos. De repente meu avô mude de ideia e eu consiga fugir daqui para bem longe. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas por todos os homens da minha família. Eles também são vítimas de uma tradição, assim como eu. Se eu conseguir fugir um dia, eu vou denunciar o que acontece aqui. Eu vou trazer ajuda, vou trazer comida. E quando eu voltar, eu abraço vocês. Por enquanto, resistam, por favor. Resistam. Eu nunca entrei na casa da Maria Pouco Dança. Eu consegui fugir aos 14 anos para a cidade grande. Eu virei artista. Eu quebrei a tradição ou a maldição que envolvia os homens daquela família.
Um dia bem rio, bem mar. Um tapa ou uma chicotada em alto mar. Tanto faz. Isso é bem rio. Um corpo cai na cidade maravilhosa de frente para o mar, numa zona bem sul. Outro a oeste se contorce preto, branco no preto, preto no branco, pior que cachorro. O cachorro corre sem coleira, sem guia, sem nada. O cachorro é preto. Ela é branca. O que entrega é preto. A que recebe é branca. A que cai esbofeteada do outro lado é preta ou branca. Tanto faz. Um é negro, outra é mulher. Mulher é feita para isso. Tapa em alto mar. Um estupro em troca de uma informação que não teve. Estuprada. Queria proteção. Foi estuprada. Queria informação. Estuprada. Localização. Se localizar no caos da cidade. Estuprada. Esbofeteada. A polícia existe. O corpo dela é esse. Civilidade, meu Deus. Civilidade. É corpo de gente, não de cachorro. Corpo de cachorro é até melhor. Corpo de cachorro é melhor, mas também se desorienta na cidade. Sem guia, corre desnorteado no oeste procurando o norte. A guia, açoite. Guia, açoite. Açoita sinhazinha. Preto pode. Mulher pode. Branca pode. Preto suporta. Açoita sinhazinha. Já cagou, já mijou e quer voltar para guia. Não tem guia mais. Sem direção. Sem guia. O chicote deixa. Cachorro. Melhor ser cachorro do que ser preto. Ele pensa enquanto apanha. Melhor ser cachorro dela do que ser preto. Ele pensa enquanto apanha com a coleira do cachorro dela. E ele não sabe o que dói mais.
Morte dói. Mas palavra também dói. Violação dói. Falta de informação dói. Ela só queria se localizar na outra zona. A mulher da Zona Sul queria uma informação. Jacinha queria informar. Escuta aqui, seu macaco. Macaco. Essa calçada é do meu cachorro. Seu macaco. Eu não gosto de macaco. Eu gosto de cachorro. Agora ele já sabe. Ele sempre soube que a calçada era do cachorro da Sinhazinha. Mas ele insiste em entregar comida ali. Ele não tem comida. Ele entrega comida. Ele quer comida. E não acredita mais em São Conrado. A mulher da Zona Sul foi comigo. E já não acredita mais em Nossa Senhora de Copacabana. Eles estão em regiões opostas. Santos opostos da mesma religião. Lados opostos da mesma cidade. O que os liga é o mar. O mar das violações. Oh, mar. Por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves era um rua de gente, de negro importante. O negro do iFood não sabemos o seu nome, mas não importa. A mulher do açoite tem nome e sobrenome. Tem foto. Tá famosa, Sinhazinha. A estuprada de Copa não tem nome. A estuprada é só estatística. É número na DT. A Sinhazinha sobe de elevador para sua casa classe média. O açoitado sobe as ladeiras sem classe da sua rocinha. Agora a cidade estarrecida se acalma na frente do Jornal Nacional e vai rever as imagens. A cidade parece calma, mas sangra. As costas do entregador sangram. A buceta da violada sangra. A cidade sangra. E o mar é revolta. Revolta de rede social. Revolta de virar o estômago. E a cidade vai dormir. Mas o mar sangra. O negro só queria dormir. Mas sua mãe tem que colocar sal nas suas feridas. A estuprada não sabe quando vai dormir. Sente dor no meio das pernas. E medo da polícia. Assim, toma seu sorteio e dorme.
manter a ordem na cidade não está sendo fácil. Mas ela continuará a defender o território do seu cachorro. A cidade dorme estarrecida. Amanhã, outra crônica de violação será escrita pelas ruas ou à beira-mar. Quem não dorme, reza. Senhor Deus dos desgraçados, dize-me vós, Senhor Deus, se é verdade essa loucura, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais do que o recalmo da turba que excita a fúria do algoz? São os homens do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como a Garo foi também, que sedentas e alquebradas, de longe, bem de longe vem.
Esse é um projeto que começou, né, tem uma pesquisa que veio já da escola, que tem raízes na escola, inclusive a gente estreou no ano passado aqui. E agora a gente veio para a primeira temporada. Então a gente está muito gratificado, a gente vai agradecer muitíssimo essa equipe que nos recebeu com tanto carinho. O Gil, o Dudu, toda a equipe, todas as pessoas. Esse encontro que a gente teve, a gente agradece muitíssimo aos nossos músicos,